E aí, galera? E aí, galera? E aí, galera? E aí, galera? É hora do play! E neste vídeo abordarei aqui o gênero resposta argumentativa. Professor, gênero que vai aparecer lá na UEM? Mas e o vestibular? Pessoal, uma hora ocorrerá, né? E quando a aula é de redação, é claro que nós temos aí algumas regrinhas, mas principalmente, galera, o bom senso determinará a sua prova. Seja pela quantidade de linhas, quantidade de parágrafos, se tem título ou não. É muito comum a resposta argumentativa quando estivermos falando da UEM, porque aparece em outros vestibulares também. Especificamente falando aí da UEM, um limite ali vamos estabelecer de 12 a 16, de 11 a 16 linhas mais ou menos. Se você estiver falando da UEM. Outros variam um pouquinho, mas não é tão diferente também assim. E vamos imaginar 12 a 16 linhas. Professor, quantos parágrafos eu tenho de fazer? Ora, bom senso, né? Imagine, 12, 13, 14, 15, 16 linhas com parágrafo só. Não é legal, né? Vamos imaginar assim, 12 a 16, vamos imaginar aí 2 parágrafos. Então, 2 parágrafos é o comum. O professor falou que precisaremos escrever com 2 parágrafos. Isso é uma regra. Não significa que seja uma regra. Eu sempre falo para vocês em sala. Vamos buscar uma margem de segurança. Se é o mais comum, se é o que mais dá nota, é melhor seguir por esse caminho. Ô, professor, fiz a prova ontem, caiu resposta argumentativa e dessa vez eu não esqueci o título. Então nós sabemos que a resposta argumentativa geralmente não cobra o título. Claro, bom senso e leitura, interpretação. Você precisa ler a proposta na hora. Se na proposta estiver assim, vire para a esquerda, vire para a direita, dê 3 pulinhos, você vai fazer tudo o que estiver na proposta. Professor, tudo. Então, se estiver na proposta, mesmo que seja resposta argumentativa, e eu mesmo nunca vi um título em resposta argumentativa em algum vestibular, eu nunca vi, mas tudo pode acontecer. Se na proposta de 2033 estiver assim, resposta argumentativa, e você precisa criar um título, lembrando até a redação do Enem, então claro, você vai colocar o seu título. Mas o professor, o que geralmente aparece? Uma resposta argumentativa direta, sem título, 2 parágrafos. Podem anotar, é uma estrutura de sucesso, galera. Sem título, 2 parágrafos. É o nosso terceiro gênero da UEM e fecharei os 6 gêneros que estão na lista. Mas então eu sempre deixarei com 2 parágrafos? Já mencionei isso, bom senso, é a tendência. Mas sempre, não vou falar sempre, nunca. Mas é a tendência, é um caminho seguro. Eu sempre deixarei sem título, olha, aí eu já tenho um cálculo, hein? Eu fiz um estudo, calculei lá, joguei a hipotenusa ao quadrado. Cada gênero tem uma regrinha, hein? É quase certeza que a proposta do vestibular da UEM não cobrará o título quando o gênero for resposta argumentativa. Vamos pensar no nome? Resposta. Então você tem na proposta uma pergunta. Às vezes a pergunta não é direta. Às vezes é uma pergunta indireta. Então se você tem uma pergunta com ponto já de interrogação, fica mais fácil. Às vezes a proposta vem com uma pergunta indireta. Mas eu posso antecipar para você. Fique tranquilo. Quando não for uma pergunta já com pontinho de interrogação facilitando a sua resposta, eles usam o verbo no imperativo. Mencione, indique, facilitando a vida do candidato. Pensando ainda no nome resposta, muito bem, resposta argumentativa, argumentos. Lembra uma defesa de tese, lembra a redação do Enem, claro, que bem menor. Muito bem, então uma resposta com argumentos defendendo uma tese. E como são poucas linhas, geralmente, essa defesa precisa ser concisa, direta, clara, objetiva. Não há espaço para ficar perdendo tempo. Perguntou, respondeu. Argumentou, finalizou. Primeiro argumento, segundo argumento, uma espécie de conclusão no finalzinho do seu último parágrafo, no caso o segundo parágrafo, e play. Parabéns. A sua nota foi concretizada. Respondeu de forma direta, primeiro argumento, segundo argumento, e lá no final do segundo parágrafo, o finzinho do parágrafo, uma espécie de conclusão. Retomando, confirmando o seu ponto de vista. Resposta argumentativa, muitas vezes a pergunta vem de forma direta para você. Então você pode ter a primeira pessoa
às vezes misturando um pouco com a terceira pessoa. A primeira pessoa do singular é muito intensa, então só será em primeira pessoa do singular se a questão for direta, na sua opinião, o que você pensa, e a terceira pessoa pode aparecer de forma mesclada. Agora, uma resposta argumentativa toda em terceira pessoa não é recomendável, porque a resposta argumentativa é uma resposta sua, é a primeira pessoa, é você que vai defender, é a sua tese, é o seu argumento. Então, se você fizer a leitura da sua resposta argumentativa e não conseguir encontrar o seu ponto de vista, a sua defesa, o seu argumento, pode começar a reescrever. Professor, fiz a prova ontem, fui muito bem, dei exemplos, citei autor, defendi a tese. Aí eu pergunto, você respondeu? Ah, de maneira direta? Precisa ser de maneira direta, não adiantou nada. Professor, eu fui muito bem na resposta argumentativa. Glória, agora eu entro nessa universidade. Eu pergunto, você usou a primeira pessoa? Você pode mesclar a terceira pessoa, mas se a sua resposta for toda em terceira pessoa, você errou. Você errou! Você errou! Você errou! Você errou! Porque você acabou de escrever uma resposta interpretativa, que é um outro gênero que a UEM também gosta de cobrar, e ainda veremos. E aí sim, é uma resposta em terceira pessoa. Então, estou frisando aqui, estou reforçando aqui. A resposta argumentativa é em primeira pessoa. Se for muito direta, a primeira pessoa do singular. Penso que. Se não for tão direta, pensamos que primeira pessoa do plural. Você pode, eventualmente, inserir a terceira pessoa, mas a primeira pessoa precisa estar marcada logo no início do seu texto, a não ser que, na proposta, eles estejam cobrando outra coisa. Portanto, leia a proposta. Eu estou passando o que predomina. Certo, comecei a minha resposta argumentativa. Exige um conhecimento de mundo. Você que está estudando no terceiro ano, em casa, em quarentena, lendo jornais, notícias, livros, romances, série não sei, série tem que ver, né? Você conseguirá argumentar muito bem? Ou você acha que eu vou cair em qualquer hora? Você acha que eu vou cair em qualquer hora? Você acha que eu vou cair em qualquer hora? Você acha que eu vou cair em qualquer hora aqui? Acabei de chegar ao vestibular. Resposta argumentativa. 15 linhas, 2 parágrafos, sem título. Proposta: o Brasil deve reduzir o teto salarial dos funcionários públicos? Resposta: o Brasil deve sim reduzir o teto salarial dos funcionários públicos, porque apresenta uma população com mais de 50 milhões com renda inferior a R$500. E segundo o Banco Mundial, quem ganha menos de R$406, isso foi em 2018, já é considerado pobre. Perceberam como a resposta foi direta? Professor, eu vi que você retomou e praticamente copiou o finalzinho da pergunta. Na resposta argumentativa é isso mesmo, porque eu já vi muitos candidatos realizarem até um bom texto, mas começaram de forma muito indireta e aí acabaram perdendo o foco da resposta argumentativa. No Enem é diferente, você pode começar de forma indireta, você tem aí mais parágrafos, você tem mais espaço, mais linhas, é um outro gênero. É como se fosse um corte desse texto, então você precisa ser direto. Retome a questão e aí você não sairá do eixo que eles querem. Ô professor, mas eu não concordo com isso. Vamos imaginar aí o funcionário público que estudou, que passou em concurso e a vida inteira estudando é mérito dele. Caro candidato, não é esse o objetivo da resposta argumentativa. Você precisa responder de forma direta com 2 argumentos. Ah, mas se eu quiser fazer com 1, tudo bem, né? Vai perdendo um pouco de ponto. E se eu quiser fazer com 3, tudo bem, né? Vai perdendo um pouco de ponto. Então eu recomendo 2 parágrafos, 2 argumentos. Retomando já essa pergunta, inserindo o seu argumento número 1, inserindo na sequência o seu argumento número 2 e no final do segundo parágrafo, como eu já mencionei para vocês, confirmando o seu ponto de vista. Eu concordo que alguém que esteja hoje no STF, no Supremo Tribunal Federal, ganhando aí um teto de quase R$40 mil, fora os benefícios, né? Lutou muito para chegar lá, né? Fez direito, estudou, passou em concurso, teve uma carreira, pediu exoneração, e depois passou outro concurso, e agora ele está lá. E há pobres que estão lutando aí, e há pobres que não estão lutando, que estão satisfeitos com o que tem mesmo. Enfim, há o critério então da meritocracia.
Agora, observe, já estamos aprofundando matemática. Não é esse o objetivo da resposta argumentativa. Não, você não vai escrever um ensaio, um trabalho acadêmico. É uma resposta argumentativa, curta, respondeu, se é polêmico ou não respondeu. Primeiro argumento, segundo argumento, é isso, play, nota garantida. E o gênero é tão curtinho e gostoso que já acabou. Fechando então para você não errar no dia do seu vestibular que um dia chegará. Não tem título, 2 parágrafos, 2 argumentos. Início retomando a pergunta. Argumento número 1, você divide, explica e comprova. Argumento número 2, você divide, explica e comprova. O final do seu segundo parágrafo serve para confirmar o seu ponto de vista. É uma espécie de conclusão. Cuidado com períodos muito longos. Use frases curtas, ponto final. Frases curtas, ponto final. Letra maiúscula, ponto final. Letra maiúscula, ponto final. Letra maiúscula, ponto final. Letra maiúscula, ponto final. Use a primeira pessoa. Você pode misturar a terceira pessoa. Este foi mais um vídeo. Muito obrigado. Até a próxima.